Então hoje eu tenho alguns vegetais que eu como, que antigamente eu não comia. Para quem me acompanha há bastante tempo aqui nas redes sociais, sabe que antes eu tinha uma outra forma de vida, né? Então eu tinha lá realmente uma outra estrutura. Eu tinha mais peso corporal, era menos saudável, né? Eu tinha, enfim, né? Comia coisas que não eram tão saudáveis, eu criava uma questão de prazer diante daquilo. Então eu tinha o hábito, por exemplo, de tomar Coca-Cola em forma demasiada. Eu gostava muito de Coca-Cola, né? Tomava aí bastante, gostava de Coca-Cola, e aí ao mesmo tempo o meu corpo, ele, né? Gordura, gordura, açúcar, açúcar. E aí chega um determinado momento da sua vida que você olha e fala, meu, se eu continuar aqui, o meu fim da linha não vai ser legal, né? E é normal isso, porque é algo que cria dopamina. Então, o açúcar ele cria esse desejo de você querer mais. Tomar ali um refrigerante, às vezes com um lanche, né? Você quer mais? Então, você vai criando essa conexão de querer mais, querer mais, querer mais, porque é um formato de dar prazer, né? Um formato de prazer. É que nem cigarro, né? O hábito de fumar, ele traz uma dopamina gigantesca, tanto que quantas vezes, né, as pessoas que fumam, elas criam ali uma conexão e na verdade são hábitos em momentos determinados. Então, é a hora que eu acordo, eu preciso fumar um cigarro. A hora que eu vou almoçar, eu depois do almoço, eu vou fumar um cigarro. Então a pessoa vai criando conexões em espaços de tempos, em momentos exatos, para que ela crie ali um hábito diante disso. E quando você vai cortando aquele hábito, substituindo, é possível realmente que a pessoa consiga fazer isso. É possível, né? Não é fácil, muitas das vezes, você quebrar um hábito, nenhum deles, mas é possível você conseguir transformar um hábito, de modo geral, né? E é uma coisa muito interessante, porque assim, né? Se você para analisar, você vê que, por exemplo, as junk foods, né? Por exemplo, fumar, são hábitos que não fazem bem, nós sabemos. Então, você perguntar para qualquer ser humano que vai lá e fuma, ele vai falar, não faz bem, né? Mas ele vai criar uma conexão de não faz bem, porém eu faço atividade física, porém eu fumo um pouco. A pessoa cria uma substituição. Por que que ela cria essa substituição? Porque existe uma conexão dentro da mente dela que ela existe um interesse de ter um prazer momentâneo do que pensar a longo prazo, porque nosso cérebro não pensa a longo prazo. Por isso que as pessoas são imediatistas, por isso que as pessoas querem as coisas para hoje, para ontem, né? A nova geração que a gente vê, de adolescentes e tudo mais, elas têm aquela coisa de eu vou fazer pouco e ganhar muito. As redes sociais encurtiram muito isso, né? Faça uma coisinha ali e fique milionário. Você não precisa fazer realmente aquela coisa de estudar, trabalhar, faculdade, 4 anos lá, debruçado, de livros, não. Faz uma coisinha ali e você vai ficar milionário, né? Alguns conseguem, mas não é uma coisinha, existe todo um projeto em cima disso, né? Então, existe toda uma confecção, todo um contexto, todo um desenvolvimento de marketing, enfim. Mas você precisa correr, você precisa trabalhar, você precisa fazer acontecer, você precisa desenvolver. E aquela coisinha simples não é o suficiente para você conseguir realmente ter algo na sua vida. Você precisa movimentar de modo geral. E quando eu falo você precisa, somos todos nós, né? A gente precisa ter movimentos de trabalho, entender que existem processos de fazer, errar, fazer, errar, fazer, errar. E diante disso você consegue ter um movimento certo. E aí, na insistência e no erro, você consegue ter resultados. Mas, como o tema do nosso vídeo, como tema central, a gente traz essa essência de que se você consegue ser melhor todo dia um pouco mais, que seja 1%, que seja 0,5%, em composição de juros compostos de melhoria, você vai conseguir ter mais resultados. Isso funciona também para uma questão decrescente, tá? Se você criar uma conexão decrescente na sua vida, você também vai ter algo ali que é pior. Então não funciona também. É uma coisa que não é legal, que não é funcional. Você é pior todos os dias. E aí você não consegue ter uma conectividade diante disso. Você não consegue criar isso e você não movimenta isso para sua vida. Por isso que é tão importante você entender que existe uma força que leva você para a realização. Existe uma força que leva você para o sucesso. E essa força é justamente os hábitos. Os hábitos, eles criam uma conectividade onde você consegue criar uma estrutura muito melhor, criar uma estrutura muito mais favorável para a sua vida. Mas para isso você precisa não só acreditar na possibilidade, mas você precisa manter isso. De modo geral, quando você passa aí uma média de 21 dias, né, estudos comprovam isso, e falam que assim, depois de 21 dias um hábito se torna hábito, né? Então, por exemplo, se você pegar e parar de fumar todos os dias, no exemplo, depois do almoço, você vai lá depois do almoço, você tá ali e para de fumar, né? Você não fuma depois do almoço. Você fala, olha, eu vou criar uma nova conexão e depois do almoço eu não vou fumar.
né? Eu só depois do almoço, os outros momentos não. Vai ter um processo depois de 21 dias que você não vai mais sentir vontade. Por quê? Porque você criou uma conexão. Aí se você inserir algo novo ali, então, por exemplo, eu não só paro de fumar, eu crio uma conexão onde além de eu parar de fumar, eu vou ali e eu tomo, por exemplo, uma xícara de chá. Ou eu, depois do almoço, eu faço uma caminhada de 30 minutos. Haverá um momento após esses 21 dias onde, se você não fizer isso, você vai sentir falta, não do cigarro, mas sim da caminhada. Por quê? Porque existe uma recompensa diante disso, né? Nós vivemos muito essa questão da recompensa mental. Então eu crio uma dopamina. Na verdade, a minha linha neural, ela entra no processo ali onde você quer fazer as coisas, você quer realmente fazer, e por outro momento você não coloca uma conexão de prazer, você coloca uma conexão de uma atividade nova. E aí, em determinado momento, essa atividade nova, por você estar fazendo, vai criar uma questão de prazer. E nós somos motivados por prazer, tá? A nossa mente, ela busca satisfação, ela busca o prazer, ela busca isso. É só você ver ao seu redor, né? Quantas vezes você, chegando em casa, você tem aquela questão: eu quero agora descansar, relaxar do meu dia que foi muito pesado, né? Aquilo é uma sensação de prazer. E quando você não consegue fazer isso por qualquer motivo, automaticamente você cria uma conexão de peso, onde você fica ali extremamente cansado, pesado, às vezes até incomodado com aquilo, né? Então existe sim uma conexão desse tipo. Entre outras coisas mais que a gente pode dar como exemplo aqui. Então, na questão de refeições, na questão de atividades, por que pessoas que fazem academia religiosamente, elas vão sempre, feriado, chuva, sol, porque aquilo traz um prazer, porque ela criou um hábito diante disso e aquilo faz parte da vida dela, né? Então faz parte desse processo. Então é uma coisa muito de mudança. Então quando você cria isso, você cria uma conexão nova, né? E às vezes as pessoas levam isso para o bem, às vezes as pessoas levam isso para o mal, e a escolha de levar isso para o bem ou para o mal está com você. Você pode escolher ter hábitos bons e hábitos ruins, tá? Nós temos esse poder de escolha.